Bom, a Bíblia, né, se refere ao Apocalipse, né? Seria o Apocalipse de João, né? E prevendo o fim dos tempos, tem várias passagens, né? Assim de cabeça eu não me lembro mais, mas eu andei lendo na época da pandemia, aquelas passagens sobre o Apocalipse, é muito cifrado, né? Mas é uma coisa que quem estuda, esses estudiosos do Apocalipse, eles têm relatos muito grandes, que ali realmente tem muito conteúdo se referindo ao que seria a época atual que nós estamos vivendo, uma época de uma conturbação final, né? De final de ciclo. E o meio chamado os profetas aí de todas as épocas, os esoteristas, né? O pessoal da astrologia, enfim, desse meio chamado esotérico, espiritualista, etc., fala também, essas correntes falam muito na questão do fim dos tempos e do Apocalipse. Então, se nós formos analisar isso à luz do que está acontecendo, pelo menos coincidentemente, essa época atual ela aponta, né, finais de um fim de tempo, de um final de era, né, um fim de linha, vamos dizer assim. É evidente que isso pode ser contestado, né, porque qualquer pessoa pode chegar, não, só você ler a história do mundo, sempre foi baseada em guerra, em fome, miséria, desentendimento. Quer dizer, o mundo sempre foi um apocalipse. Tudo bem, se a gente olhar, consultar os livros de história, a humanidade passou a vida toda em guerra, em conflito, o tempo todo sem parar. Então não teria nenhuma novidade nós estar vivendo agora uma era de grandes conflitos. Só que essas profecias, né, e a própria Bíblia, né, e todo esse meio profético, eles se referem realmente a uma fase final. E se a gente for olhar a realidade, tem uma coisa bastante concreta. Nós temos aí de história, mais ou menos, o que a gente pode chamar de civilização, em torno de 6.000 anos, né? O Império Egípcio, né, que foi antecessor do Império Romano. Então a gente pode colocar aí como civilização para valer, para resumir a história, em 6.000 anos de história. E a gente olhando daqui para frente, estou fazendo aqui uma analogia para entender o que eu quero dizer. E mais um século na frente, vamos botar um século, e que patamar vai estar a nossa tecnologia, a nossa ciência, a medicina, enfim, a possibilidade de cura de doenças, o avanço a nível, em todas as áreas. Ninguém precisa ser profeta, né, para entender que realmente nós vamos estar num outro mundo, né? Porque daqui a um século, ou talvez até menos, vamos botar um século, provavelmente, com certeza, as doenças todas vão estar erradicadas, né? Porque a célula-tronco já está funcionando. Já existe, né? Mas a gente sabe que a indústria da farmácia não tem interesse em botar no mercado. A medicina genética já tem muita coisa. Então, daqui a um século, as doenças, a medicina vai avançar de uma forma que o planeta não vai conviver mais com doença. Vai ser impossível se ficar doente, porque vai ter todo um aparato preventivo e de cura de qualquer doença e de qualquer possibilidade de enfermidade física. Isso não precisa ser profeta para entender isso. A gente pode jogar isso para o ramo da tecnologia, para o ramo da ciência, para as soluções dos problemas, a redução. Quer dizer, não é difícil entender que daqui a um século os laboratórios possam produzir uma pílula que seja suficiente para alimentar o ser humano de uma vez só, né? Com todos os alimentos, todos os nutrientes e tal. Não é difícil imaginar isso, né? Com o avanço da pesquisa, da ciência e tal, que venha a se fazer a alimentação a um preço muito baixo, através de pílulas, né? Então, todos esses avanços que a gente pode projetar para um século, que é muito pouco tempo em termos de história, tempo de história não é nada, em todos 6.000 anos de civilização, um século é um período muito breve. Então, em um século, nós estaríamos vivendo novidades em relação a todo o período da história, em relação à medicina, à saúde, à ciência, à tecnologia, a relação da alimentação, da sobrevivência, quer dizer, da civilização de uma forma inédita, porque nenhuma sociedade anterior, desses 6.000 anos para trás,
conseguiu erradicar a doença, conseguiu botar uma medicina tão eficiente a ponto de proteger completamente a saúde do ser humano. O que vai ter daqui a um século em termos de ciência e tecnologia nunca houve. Então nós estamos realmente no limiar aí de uma nova civilização, de uma nova era, que vai alterar completamente toda a base da civilização no período de um século. E se imaginar um século e meio, 2 séculos para frente, essa visão fica mais fácil ainda, porque é muito fácil entender que isso vai alavancar, né, numa velocidade muito grande em ciência, tecnologia e conhecimento. E mesmo 2 séculos daqui para frente é muito pouco tempo em termos de história. Então, ninguém precisa ser profeta para entender que nós estamos realmente na entrada, historicamente falando, não é do ano que vem, não é daqui a 5 anos, mas do ponto de vista histórico, nós estamos entrando de uma nova civilização, estamos na beira da entrada de uma nova civilização, sem doença, sem praticamente nenhum problema material, porque a tecnologia e a ciência e o conhecimento vão conseguir resolver tudo, coisas que a gente não pode exatamente muito visualizar, mas as pistas, né, são muito fáceis de entender. Então, esse pensamento apocalíptico, né, que termina um mundo que é destruído, e é claro que uma linguagem figurada, né, e se constrói um novo mundo, completamente diferente de tudo que já aconteceu, bate exatamente com a realidade que a gente pode projetar sem muita dificuldade. Então nós estamos realmente na porta de uma nova era, coincidindo com a Bíblia e com toda essa profecia que os profetas, né, colocaram ao longo de toda a nossa história, né, cada profeta em sua época, em cada país, em cada civilização, e com essa mentalidade, com essa visão esotérica, espiritualística, astrológica e tal, ela bate muito com aquela realidade que a gente pode perceber dentro da nossa visão, da nossa ótica cotidiana. Então, o que acontece? Estamos no Apocalipse, confirmado pela Bíblia e pela nossa observação diária, pela uma projeção muito simples que a gente pode fazer, que em pouco tempo a gente vai estar em outro planeta, numa nova civilização inteiramente diferente de tudo que já foi visto. Mas eu entendo o seguinte, que o ponto central dessa mudança, é a peça que falta para encaixar, é justamente o comportamento do ser humano. O Freud teve uma frase que eu acho que foi uma das mais interessantes do século XX. Ele dizia o seguinte, que ele não acreditava em socialismo porque o ser humano é invejoso e competitivo. Então, mediante esse comportamento, essa genética, né, não seria possível estabelecer um processo de avanço civilizatório maior, né, que seria uma visão socialista, com distribuição, uma ausência de disputa, de guerra, etc. Tudo isso aqui a gente sempre viveu. Ele tinha razão, ele tem razão, né? O ser humano é invejoso e competitivo. Porém, existe um outro fator desse processo de transformação, que é a evolução da própria raça, né? Em que sentido? Para se viver com uma nova tecnologia, com uma alta tecnologia, muito maior do que essa, com todo um padrão de civilizatório, é necessário que o ser humano se encaixe nisso. Que tem um outro padrão de pensamento, um outro padrão de comportamento. Isso se dá dentro de um processo de renovação biológica. E que mudança é essa? Nós já podemos ver que essa mudança já está acontecendo de uma forma também muito simples. Só observar as crianças, né? Hoje uma criança de 5 anos, ela mexe no smartphone melhor do que um adulto. Uma criança um pouquinho maior, ela vai para o computador e dá um banho em qualquer adulto também. Então já é uma nova raça que está surgindo, com uma genética já alterada em relação ao que a gente conhece agora. Então daqui a um século, voltando a essa projeção de um século, nós estaríamos aí talvez na 3ª, 4ª geração dessas crianças que estão aí. Eu acredito que o que falta e o que vai ser necessário e vai ser obrigatório, que é o que deve acontecer, é uma adaptação genética e biológica a todo esse avanço que vai surgir daqui para frente. Então eu acredito que a raça humana, né, a biologia humana, raça entre aspas, né? A gente sabe que raça biologicamente não existe. Diferença, né, dentro da espécie humana.
é uma nova raça, uma nova biologia, um novo organismo, uma nova genética. Porque se as crianças de hoje, com 5 anos, já são capazes de ter mais acesso, mais facilidade a lidar com a tecnologia do que nós, os netos, bisnetos dessas crianças, possivelmente, tudo indica que vão estar com um processo genético muito mais avançado. O processo biológico está avançando também na mesma direção. Então, nessas próximas décadas, né, nós vamos ter uma ciência muito maior, uma tecnologia muito maior, uma medicina resolutiva para tudo, e vamos ter possivelmente um ser humano muito mais avançado e muito mais apto a lidar com isso tudo, muito diferente do que está aí. Então é fácil de perceber o avanço tecnológico, é fácil de perceber o avanço da medicina, não tem nenhuma dificuldade, sabe, se está avançando ano a ano, daqui a décadas, daqui a um século, esse avanço vai ser necessariamente muito maior. Então isso não há dificuldade de entender. O que está faltando nesse quebra-cabeça é a gente entender que a raça humana, biologicamente, ela vai ser alterada, ela vai evoluir, ela vai alcançar um outro patamar, como complemento desse fator de avanço e realmente de criação e aparecimento, estruturação de uma nova civilização inteiramente diferente de tudo o que já se conheceu até o presente momento aqui do século XXI. Então, os livros sagrados e as profecias estão sendo confirmadas pela nossa realidade, pelo nosso processo histórico conhecido.